Fala galera, nesse vídeo eu quero falar com você sobre como a pressa está matando o seu talento musical. E esse tema é muito importante nos dias de hoje, porque a gente está muito acelerado, vivendo num mundo muito acelerado, muito corrido. A gente às vezes fica pensando que está ficando para trás, mas ficando para trás de quê? Nós estamos correndo atrás do quê? Qual é o seu objetivo na música? Qual é a sua intenção na música? Você precisa ter um objetivo. Se você quer ser um grande músico de blues, não faz sentido nenhum você pegar o solo do Ing Malmsteen. Se você quer ser um guitarrista igual o Kiko Loureiro, você não adianta você ficar ouvindo o dia todo B.B. King. Então você precisa ter um método de aprendizado para poder você chegar onde você quer. Isso é muito importante, você desenvolver uma teoria para você chegar no seu objetivo. Por que eu falo isso? Porque às vezes você coloca um metrônomo e toca rápido, toca veloz, faz os solos, faz as coisas, e vai aumentando a velocidade, aumenta mais, até o máximo que você puder, e você pensa, pronto, agora eu cheguei no nível musical profissional. Aí quando você vai pegar um solo do Santana, mais swingado, mais cheio de espaço de silêncio, cheio de swing, você não vai conseguir entender a ideia por trás do solo do Santana, a ideia por trás do solo do Dire Straits, da banda Dire Straits, do B.B. King. Você não vai entender. Então você precisa estudar o que você vai usar e entender o que você toca. Uma das coisas mais importantes para você levar como um conselho musical para a sua vida. Hoje com a internet, a gente quer tudo muito rápido, mas algumas coisas ainda não mudaram. Algumas coisas ainda precisam ser da forma antiga. Você não consegue ficar musculoso, emagrecer em 1 hora, 2 horas, em 1 dia, 2 dias. Você precisa de um tempo para poder pegar o condicionamento físico, pegar a rotina de exercício, a alimentação e tudo mais, para você chegar no nível que você quer chegar. E isso a internet não faz por você. Não tem aplicativo, não tem tecnologia que faça isso por você. E a música, para você estudar, você pode ter a melhor guitarra, a melhor pedaleira, o melhor pedal, a melhor caixa, você pode ter o melhor de tudo. Tecnologia, programa de gravação, programa de efeito, tudo. Mas se você não estudar, você não vai tocar guitarra, você não vai aprender. Se você não praticar o seu instrumento, você não vai evoluir o seu instrumento. E isso é algo muito sério, porque às vezes você vê as propagandas de guitarra, de aulas de guitarra, aprenda guitarra em 3 meses, evolua na guitarra em 7 dias, aprenda guitarra em 1 mês, se torne o próximo Kiko Loureiro em 3 meses. Isso é impossível. Isso é mentira. Não dá para aprender guitarra em 3 meses e ser um grande músico. Dá para aprender o básico e ir evoluindo. Mas se tornar um grande músico leva muito tempo, porque tem muita coisa para aprender. Tem muita matéria para aprender na música. Notas, acordes, campo harmônico, escala, técnica, melodia, timbre, a força que você coloca na palheta, a intenção, a expressão, tudo isso leva muito tempo. Se você pegar cada assunto desse e estudar 3 meses, só aí você já vai para 3, 4 anos. Isso é 3 meses, coisa que não é nem possível, porque dependendo do assunto você vai demorar 1 ano para aprender só aquele assunto. Então, você precisa entender que as coisas levam tempo e você não vai conseguir chegar a um nível bom rápido. Então você precisa ter em mente que vai demorar. Enquanto isso vai treinando, enquanto isso vai entendendo, aprendendo a teoria, aprendendo como a música funciona, entendendo como aquele músico toca. Muitas vezes você parar para assistir a um show de um bom guitarrista, às vezes você parar para ouvir um CD instrumental, uma música instrumental, vai ajudar muito mais na sua evolução do que você passar 3 horas tocando a mesma escala,
Sempre. Porque você vai estar ouvindo um grande músico, do jeito que ele faz, do jeito que ele toca, do jeito que ele dá a intenção da nota, na hora que ele cala, na hora que ele toca mais rápido, mais alto, mais baixo. Você vai começar a entender como ele divide a música dele. Você vendo um show, você vai ver como ele usa a mão, como ele coloca a palheta, como ele faz alguma coisa. E às vezes você tocando aqui o dia todo a mesma coisa, o dia todo a mesma coisa. Não vai para canto nenhum. Então você precisa saber o que você está estudando, o que você quer aprender, aonde você quer chegar. Isso é muito importante na sua evolução. Uma coisa que eu vejo muito importante de falar é o cara que aprende a escala dominante, a escala natural, né? As 7 notas no instrumento. Aprende hoje. Aí amanhã ele já quer aprender a pentatônica. Ele não quer estudar a escala de novo, porque ele já aprendeu. Já fez ontem e já aprendeu. E quando for depois da manhã, ele já não quer mais pegar a pentatônica, ele já aprendeu já. A penta já. Ele já quer aprender arpejo. E assim todo dia ele pega uma coisa diferente e não aprendeu nada. Porque eu tenho certeza que ele não aprendeu nada. Pega a escala diatônica, treina, olha os padrões, 4 em 4 nota, 3 em 3, 5 em 5, 6 em 6, em terças, pulando em quintas, estuda a escala totalmente matematicamente, as possibilidades, exercícios, olha no braço da guitarra a escala de dó, mais para cá a escala de dó, como eu consigo fazer a escala de dó em todo o braço da guitarra, como eu consigo fazer a escala de dó em uma corda, como eu consigo fazer a escala de dó intercalando corda solta, como é que eu posso fazer a escala de dó de um jeito diferente, começo a estudar forma diferente. Peguei, tá legal? Beleza. Agora a penta, um desenho, outro desenho. Eu preciso aprender os 5 desenhos da pentatônica. A escala pentatônica tem 5 notas e cada nota sai um desenho, começando da primeira corda de cima, né? Cada nota vai formar um desenho. Eu preciso estar afiado e saber esses 5 desenhos se eu quero ser um bom guitarrista, porque eu vou usar isso em tudo. Eu vou usar isso para fazer as técnicas, eu vou usar isso para fazer as escalas no braço da guitarra, para conectar um desenho com o outro, um fraseado aqui mais para cima no braço, eu tenho como repetir aqui embaixo se eu souber os desenhos. Então os arpejos, conhecer as tríades, as tétrades, quais tríades mais funcionam em 2 cordas, 3 cordas, nas 6 cordas, as tríades que eu posso fazer com o tap, as harmonias que mais funcionam no rock, no pop, no blues, conhecer cada melodia, cada fraseado, cada coisa, isso demora muito tempo. Então não adianta ficar pulando daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. Eu passei muitos anos estudando na escala diatônica, que é os modos gregos. Estudei, treinei os desenhos, treinei a intenção, treinei os exercícios, tentava aplicar em playbacks, tentava aplicar em músicas e quebrava a cabeça, e olhava exercício na internet, procurava algum livro que falasse sobre. E eu pegando várias informações até eu ter um conhecimento bom sobre aquele assunto. Depois eu comecei pentatônica. Estudei muita coisa sobre pentatônica, estudei muita coisa sobre exercício pentatônica, frase pentatônica, aonde usar a pentatônica em outros estilos, estudei muita coisa. Quando eu fui fazer aula de guitarra com um professor particular, ele me mostrou outro mundo sobre pentatônica. Milhões de coisas que eu posso fazer com a pentatônica. Então, depois eu descobri várias coisas que eu ainda precisava aprender sobre a escala diatônica, microarpejos, melodias. Então, eu fui pegando cada coisa separadamente. E a música, ela é um quebra-cabeça. Se você aprender a primeira peça e a última peça, não vão se encaixar. Se você aprender a primeira peça, a peça do meio e a última, não vão se encaixar. Você precisa aprender a sequência todinha. Porque aí quando você vê as peças, um quebra-cabeça de 8 peças, você aprendeu as 8 peças separadas.
Quando você começa a encaixar uma na outra, você vê o desenho completo. E a música é assim. Cada técnica, cada escala, cada assunto é um quebra-cabeça, é uma peça. Quando você aprender tudo, você vai pensar que não está aprendendo. Você vai pensar que não sabe. Mas quando começar a conectar arpejo, tap, pentatônica, campo harmônico, modos gregos, tudo, você vai ver, agora eu tenho uma música. Agora, quando eu for improvisar, eu tenho o que falar, eu tenho o que fazer, eu sei o que fazer. E isso é outro nível que você vai alcançar na música. Quando você souber tudo isso, aí já não precisa mais você aprender mais coisas. Você precisa agora aprender a intercalar. Você precisa aprender a conectar uma coisa com a outra, uma coisa com a outra e fazer o seu som, a sua música. Então isso leva muito tempo. Se você está querendo ser um grande músico pensando agora, é muito difícil você seguir em frente. Porque o que eu vejo muitas pessoas falar, eu quero fazer aula de guitarra. Tu acha que eu aprendo em 3 meses? O que em 3 meses você quer aprender? A música todinha? Porque eu tô há 20 anos e não aprendi ainda. Você quer aprender 10 músicas do seu cantor preferido em 3 meses? Dá. Dependendo do cantor, dá, né? Não dá do Djavan, né? Tocar igual o Djavan, 10 músicas em 3 meses, não vai rolar. Mas 10 músicas do Legião Urbana você toca. 10 músicas de um cantor de um pop rock mais simples você toca. Agora um cara extremamente difícil é mais complicado, em 3 meses. O que você quer aprender? Porque a música vai te seguir por toda a vida. Pra que essa pressa? Que pressa é essa? É para mostrar para alguém que você aprendeu, para mostrar para alguém que você sabe? Porque se a música vai te acompanhar por toda a vida, quem é músico de verdade entende isso, porque eu várias vezes já pensei em desistir de música, mas eu pensei, desistir de quê? Desistir para quê? Se eu sou guitarrista, se eu sou músico, independente do que eu trabalhe, do que eu faça, do dinheiro que eu ganho, das coisas que eu realizo ou não, eu sou guitarrista. Eu vou tocar minha guitarra, eu vou ter uma guitarra em casa, eu vou tocar meu instrumento. Se amanhã eu ganhar 10 milhões de reais, vai continuar minha guitarra do mesmo cantinho, tocando minha guitarra, minhas coisas. Tem muita gente que fala assim, eu jogo futebol, eu faço tal coisa, mas se eu ficasse rico eu não faria mais não, eu fazia outras coisas. Aí eu toco guitarra, se eu ficasse rico amanhã, eu ia jogar tênis, ia deixar a guitarra de lado, ia fazer outra coisa, não. Eu posso até fazer outra coisa no futuro, como eu já faço outras coisas fora a música, mas a guitarra vai me acompanhar por toda a vida. Então você precisa pensar a longo prazo, estudar a música demora tempo, estudar música é cansativo, mas é uma coisa que vai te acompanhar por toda a vida, então não tem pra onde fugir. Eu vou ser músico, eu vou tocar minha música, se dá dinheiro ou não, se eu vou levar como profissional ou não, que aí é outro esquema, você ser profissional, estudar música de verdade é outro esquema, e assim você vai levando a sua vida na rotina musical. Você precisa dividir o seu tempo, estudar, pegar a parte mais complicada da música e também tirar um tempo para se divertir. Tocar o que você quer tocar loucura, inventar, mas você precisa tirar um tempo sério para estudar teoria musical, tirar um tempo para estudar a parte mecânica, metrônomo, tirar, leva muito tempo isso, muito chatice. Você que estuda música sabe o quão é difícil chegar no nível alto, porque você precisa treinar muito, você precisa estudar muita coisa. Para quem é músico, eu pelo menos hoje em dia já tenho uma certa maturidade musical, que eu treino aqui, treino, boto um filme para rolar aqui, treino, porque a parte mecânica da coisa, ela precisa ser feita. Música é sentimento, música é expressão, mas a parte mecânica dos dedos precisam ser estudados, precisa ser praticado. O cara joga futebol, faz o drible, é bonito o drible. O cara dá um elástico, dá uma caneta, faz isso, faz aquilo, é legal. Mas se ele não tiver um condicionamento físico bom, ele não vai conseguir realizar as coisas que ele realiza. Então na música a mesma coisa. Você quer tocar rápido?
quer tocar expressivo, melódico, forte, lento, o que for, você precisa ter na ponta dos dedos o que você quer fazer. E isso leva muito tempo, leva treino. Então, eu boto aqui para tocar aqui um documentário, alguma coisa, treino em escala, exercício, guitarra desligada mesmo, treino em escala, exercício. As escalas que eu tô aprendendo aqui diferente, treino, aí beleza, a parte mecânica eu já tô aqui estudando aqui, treinando, isso é no meu caso, né? Eu não preciso mais olhar pro braço da guitarra, não preciso mais ficar tão focado. Já tenho aqui a parte mecânica, eu vou como se fosse uma academia, estudando, treinando os dedos. Então, quando eu tiro um tempo, que eu ligo a guitarra no instrumento, na pedaleira, agora eu vou botar em prática as coisas que eu estudei, que eu treinei, e todo dia dou um treino para os dedos, né? Agilidade. Agora eu vou estudar melodicamente, sonoramente, o que eu quero fazer, o que eu quero misturar, o que eu quero praticar, e tudo isso é muito sério. Você estudar, você praticar, você procurar a melhor forma, a melhor melodia. E tem dias também que eu ligo a guitarra no playback aqui, no backtrack, e fico só mesmo, doidando mesmo. Passando escala, uns arpejos, umas coisas, invento algumas coisas, crio melodias engraçadas, crio coisas diferentes. E também é um dia para você ficar mais de boa, porque, querendo ou não, a música ela serve para mim como terapia, né? Me deixa mais tranquilo. Quando eu tô mais com raiva ou então alegre, eu pego meu instrumento, toco ali na minha, fico na minha. São coisas que você precisa para aliviar sua mente. E também tem a parte que eu levo a sério de estudar, de pegar, de treinar, de praticar, porque eu sempre quero evoluir na minha música, sempre quero mostrar algo a mais, sempre quero ter aquele sentimento de aprender algo novo, não tocar sempre as mesmas coisas. Isso é muito importante. E eu que gravo vídeo, eu que faço música autoral, estou sempre criando alguma coisa, criando algo interessante. Essa é a minha mensagem que eu quero passar no meu instrumento. E isso é muito interessante para você também que não quer ser profissional, não quer ser um grande músico. Você tocar para você, fazer aquele som, você ter aquele sentimento de a música tá saindo da sua cabeça, dos seus dedos. A música que foi criada aqui na sua cabeça, que toca na sua mente. Porque na sua cabeça tem uma música que toca. Você só reproduz aquilo nos dedos. Mas na minha cabeça toca uma melodia, na minha cabeça toca uma música, toca alguma coisa que eu reproduzo nos dedos. Porque o meu dedo não está criando melodia. O meu dedo não está criando solo. As minhas mãos não estão criando música. A minha cabeça está criando música. A minha cabeça tem uma melodia dentro dela. A minha cabeça tem uma melodia escondida. A minha cabeça está criando conexões, está fazendo algo que realmente é interessante. E eu estou apenas com as minhas mãos produzindo música. Então isso é muito louco. Você ter essa noção, você pensar que a música surgiu do nada. Você escuta uma música que antes era silêncio. Você escuta um solo de guitarra que antes não existia. O cara criou aquela melodia, o cara criou aquela técnica. O cara criou aquela... Às vezes eu vejo o solo do Júnior Afran, às vezes eu vejo as músicas do Chateau e falei, caramba, como é que o cara chegou a fechar esse ciclo? Essas notas, esse tom, esse timbre, essa técnica, essa velocidade. O cara criou toda uma música do zero e criou aquela obra. O solo de Sweet Shine On My, do Guns N' Roses. Como que o Slash chegou naquele solo? Como ele sabia que aquela frase ia funcionar, aquela velocidade, aquele timbre, aquela melodia, os intervalos de uma frase para outra, de uma coisa para outra, como ele criou aquilo na cabeça dele. Como que o solo surgiu na mente dele e ele foi criando as coisas. Então a música é algo muito importante, muito massa de se aprender. Então você não pode ter pressa, porque na hora certa você vai conseguir aprender o que você quer, porque música é algo muito massa de saber tocar. É outro nível, outro nível. E aqui eu quero falar para você que a música é uma das poucas coisas que você não pode comprar, né? Você não pode comprar talento, não pode comprar dedicação, você não pode comprar alguém fazer por você. Se você quer se tornar um grande músico, você precisa sentar, treinar, estudar. E isso, não tenha isso como um castigo, não tenha isso como uma coisa ruim. Tenha isso como algo que você precisa fazer, que você precisa focar, precisa estudar. Eu, pelo menos, já tenho na minha cabeça que a rotina de estudo vai ser constante, vai ser para sempre.
Você me vê tocando nos vídeos aí, fazendo solos, arpejos, fazendo coisas rápidas, mas isso aí é só a pontinha do iceberg. Aqui para baixo todinho tem estudo, tem horas e horas treinando, horas e horas abrindo mão de algumas coisas para poder estudar, para poder treinar, para poder aprender, investimento em música, investimento em aula, investimento em aprendizado, para você ver só aquele minutinho ali de vídeo na pontinha do iceberg. E isso é normal, é coisa da vida. Todo mundo que quer realizar algo, fazer algo, tem que abrir mão de alguma coisa. A vida é assim. Quando você vai para frente, você deixa alguma coisa para trás. Se você escolhe o lado direito, o que estava no lado esquerdo vai ser automaticamente abandonado. Então você que quer viver, ter uma intimidade com música, você precisa abrir mão de um tempo para treinar, para praticar, para estudar, porque isso é que vai te levar a um próximo nível. Então não tenha pressa, vai na sua, no seu ritmo, vai no seu tempo, treine a melhor forma possível que você possa treinar. Vamos em frente. Meu nome é Bergson Rodrigues, espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se inscreve no canal, deixa um comentário bacana, deixa o seu like se eu gostei. Nos próximos vídeos vou trazer mais conteúdo sobre música, mais conteúdo sobre assuntos importantes para você aprender. Espero você aqui no próximo vídeo. Se quiser ouvir minhas músicas, é só apontar a câmera para o QR Code aqui, ou procurar no YouTube aí, Bergson Rodrigues, que você vai ver muita coisa minha. Ou então no Instagram, Spotify, vários lugares tem coisas minhas por aí. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto. Valeu!